never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. O alfabeto. A de abacaxi, B de bola, C de casa, D de dado, E de elefante, F de folha, G de gato, H de helicóptero, I de igreja, J de joaninha, K de kiwi, L de lua, M de macaco, N de nuvem, O de olho, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tubarão, U de uva, V de violão, W de WhatsApp, X de xícara, Y de YouTube e Z de zebra. As letras acabaram, mas os numerais vão começar. O 0 parece uma bolinha. O 1 parece um pauzinho. O 2 parece um patinho. O 3 parece uma cobrinha. O 4 parece uma cadeira de ponta cabeça. O 5 tem um barrigão. O 6 tem um popozão. O 7 são 2 pauzinhos, um em pé e o outro deitadinho. O 8 parecem 2 biscoitos. O 9 parece uma bengala de um senhor e de uma senhora. O 10 são 2 amiguinhos. Um é bem magrinho e o outro é bem gordinho. E agora acabou. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha, a professora Ivone por aqui de novo. Todos os dias nós nos encontraríamos assim, através das nossas videoaulas, tudo bem? Hoje nós faremos atividade de português. Isso, português. Então, por isso, eu queria que vocês pegassem lá a apostilinha de língua portuguesa e história e geografia de vocês. Isso, para darmos continuidade ao conteúdo que a professora Luísa deixou aí, tá bom? Então, vamos lá. Pegaram a apostilinha, página 61, para continuar. Essa página aí tá falando dos sinais de pontuação. A professora Louise, ela já comentou com vocês sobre sinais de pontuação e a professora Ivone vai estar retomando esse conteúdo com vocês, tá bom? Então acompanhem com a professora, prestem atenção. Sinais de pontuação. Os textos são formados por palavras e pelos sinais de pontuação. Leia as frases a seguir e observe o sinal que aparece no final de cada uma delas. Vou ler aqui as frasezinhas e prestem bastante atenção nesses sinais aí, que estão em verde. Prepare sua fantasia porque a diversão está garantida. A comemoração será em grande estilo. Hoje é o aniversário de Vitória. Na primeira frase aí, tem um sinalzinho, o ponto final. Ele é usado para quê? Para indicar que a frase terminou. Na segunda frase aí, o sinal chama-se ponto de exclamação. É usado para indicar uma admiração, surpresa, alegria, dor, etc. Hoje é o aniversário de Vitória. Esse daqui é o ponto de interrogação. Ele é usado para indicar o fim de uma pergunta. Se aqui não fosse o ponto de interrogação, não seria uma pergunta. Se eu colocasse aqui um ponto final, seria, hoje é o aniversário de Vitória. Eu estaria afirmando que era o aniversário dela. Como tem um pontinho de interrogação, está fazendo uma pergunta. Hoje é o aniversário de Vitória? Entenderam que um pontinho ele muda completamente uma frase todinha? Pois é, olha como que isso é importante. Agora, observe os sinais de pontuação usados nas frases que registram uma conversa entre pessoas ou personagens. Presta atenção nessa daqui, ó. O professor perguntou para a turma:
Quem está fazendo aniversário hoje? Esse sinalzinho aí, ó, da primeira linha é o sinal que se chama 2 pontos. É usado no diálogo para anunciar a fala de alguém. Esse sinalzinho aqui chama-se travessão. É usado no diálogo antes da fala do personagem. Então, quando algum personagem vai falar, usamos os 2 pontos. Quando vai indicar que ele vai começar a falar. Agora, quando ele já começou a falar, é o travessão. Bem antes da falinha dele. Tudo bem? Retomei isso daqui a professora Louise já explicou pra vocês, eu só tô retomando mais ou menos assim pra poder ficar mais claro aí na cabecinha de vocês, tudo bem? Então agora, vamos para a parte dos exercícios, pra ver se vocês compreenderam tudo direitinho. Virem a folhinha aí, coloquem a datinha aí, essa daí é a página 62. Atividades. Então agora vamos colocar a mão na massa, ver se vocês compreenderam tudo certinho. Acompanhe a leitura do professor. Depois, com a ajuda dele, complete a história com sinais de pontuação que faltam. Então, nós temos aí ponto final, 2 pontos, ponto de exclamação, de interrogação e o travessão. A serpente e o vagalume. Prestem atenção nesse textinho aqui, porque vocês aí em casa, com a ajuda da mamãe, do papai, quem estiver aí auxiliando vocês vão completar com os sinais de pontuação que estão faltando. Lembrando, ponto final, finaliza uma frase. O ponto de exclamação é para uma surpresa, alegria, dor, que coloca ele. O travessão é quando começa a frase. E o ponto de interrogação é para uma pergunta, o final de uma pergunta, certo? Então, prestem atenção aí, ó. A serpente e o vagalume. Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Fugiu um dia e ela não desistiu. 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: Posso lhe fazer 3 perguntas? Pertenço à sua cadeia alimentar? Não. Eu fiz algum mal? Não. Então, por que você quer acabar comigo? E a serpente responde: Porque não suporto ver você brilhar. Olha que interessante esse textinho. Então agora vocês vão fazer o quê? Pausar o vídeo aí, onde vocês estão. A professora já leu aqui, ó, dando entonação aos sinais que nós vamos precisar usar. Quem prestou atenção, ó, vai conseguir fazer. Quem, eu não prestei muita atenção, volta o videozinho e vê a leitura que a tia fez novamente. E aí tentem colocar o sinaizinho aí nesses quadradinhos, os correspondentes, certo? E aí eu vou voltar aqui com a correção. Tudo bem? Agora a tia tá passando aqui a correçãozinha. Olhem só os sinais de pontuação. Na primeira frase aí, posso lhe fazer 3 perguntas? Isso é uma pergunta, ou seja, usamos o sinalzinho de interrogação. Na segunda fala aí, ó, pertence à sua cadeia alimentar? Também uma pergunta, pontinho de interrogação também. Próximo, não. Ponto final, não. Eu lhe fiz algum mal? Isso é uma pergunta, então usamos o sinalzinho de interrogação. Aí respondeu de novo, não. Agora aqui, ó, então por que você quer acabar comigo? Por que antes do então aí tem um quadradinho aí pra gente preencher? É uma fala, ou seja, aí se usamos o que? O travessão, esse tracinho. Tracinho aí, então, por que você quer acabar comigo? No finalzinho, uma pergunta que é o quê? Interrogação. E a serpente responde. Então, vai dizer que a serpente vai responder. Então, nós usamos o que aí? 2 pontos. Por quê? Porque agora vai ir para uma fala. Exatamente. 2 pontos aí. E embaixo, olha lá, antes do porquê. Isso, um travessão. Vamos colocar um travessão. Porque não suporto ver você brilhar. Olha só a entonação. Então, é um ponto de exclamação. Parabéns. A professora não conseguia acertar tudo. Não tem problema, não tem problema. Agora vocês conseguiram ver exatamente quais sinais precisariam. Então, na próxima vocês não vão conseguir errar. Entenderam? Não tem problema. Nós estamos aqui pra isso mesmo. Errar, aprender. E vamos seguindo assim. Tudo bem? Então, agora que já fizeram a correçãozinha, vamos virar a página novamente aí, ó.
página 63. Coloquem o dedinho na 2, acompanhe junto com a professora. Releia estas frases da história e escreva o nome dos sinais de pontuação destacados. A. Conta-se que uma serpente começou a perseguir o vagalume. B. Posso lhe fazer 3 perguntas? C. E a serpente responde. D. Por que não suporto ver você brilhar? Então, vocês estão vendo aí que nessa 2 aí, ó, os sinais de pontuação, eles estão mais fortes, estão em um preto mais forte. Eu quero que vocês me falem qual é o nome de cada sinalzinho desse e escrevam aí o nominho dele, certo? Coloque aí o dedinho na 3, que a tia já vai explicar, depois eu volto com a correção de tudo. Tudo bem? Com o professor, complete o diálogo a seguir usando os sinais, travessão, 2 pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Meu amigo perguntou. Olha, o amigo vai perguntar, então quer dizer que ele vai falar. A professora falou que quando algum personagem vai falar, eu uso alguma coisa. Aí vocês vão colocar o pontinho aqui, tá? Embaixo ele já está falando. 3 homens caíram de um barco, mas só 2 molharam o cabelo. Por quê? Isso é uma pergunta? Eita, a tia falou que quando é pergunta eu uso tal sinalzinho. É esse sinalzinho que vocês vão colocar aí. E eu respondi. Eu respondi, então eu vou falar. Então, se eu vou falar, eu tenho que colocar algum sinalzinho aí que agora vai vir uma fala. É, esse sinalzinho vocês vão colocar aí. E aí embaixo, porque o outro era careca. A tia deu entonação nessa daí. Ai, tem um sinalzinho de pontuação que quando dá uma entonação assim, é usado ele. Qual que é? Esse sinalzinho que eu vou usar. Ah, então já sei. Então, galerinha, a professora já explicou aí pra vocês. Agora, o que eu queria que vocês fizessem? Pausassem o vídeo pra depois voltar, que a tia vai voltar com a correçãozinha. Tudo bem? Tentem fazer, tá bom? Não tem problema nenhum. O tempinho de vocês, tá? Agora vamos voltar com a correçãozinha. Então aqui na 2 era pra vocês fazerem o quê? Escreverem o nome de cada sinalzinho de pontuação, certo? Na A, conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Ponto final. E aqui tem um ponto final. Na B, posso lhe fazer 3 perguntas? Aí nós usamos o quê? O travessão e o ponto de interrogação. Isso. Olhem aí pra ver se tá tudo escrito corretamente. C, e a serpente responde. Que pontinhos são esses? 2 pontos. E na D, porque não suporto ver você brilhar. Aí é o travessão e o ponto de exclamação. Parabéns. E aí na 3 aí, vocês têm que completar aí esse pedacinho, esse trechinho aí do diálogo com os sinaizinhos que estão faltando, certo? Meu amigo perguntou. Olha, então se ele vai perguntar, usa o quê? 2 pontos. E aqui na fala dele, travessão. 3 homens caíram de um barco, mas só 2 molharam o cabelo. Por quê? Uma pergunta, então é um ponto de interrogação. Isso mesmo. E eu respondi. Então, se eu vou responder, 2 pontos. Isso. Embaixo, porque o outro era careca. Pontinho de exclamação no começo. E o outro era careca. Exclamação. Ai, parabéns, galerinha. Tô muito orgulhosa de vocês, hein? Confiram toda a correção bonitinho. Quero ver o capricho aí nessa apostilinha, hein? Quero só ver. E aí, se vocês tiverem dificuldade, ai, não, tia, eu não consegui terminar de fazer tudo. Pausem o vídeo, olhem com calma, tranquilamente, tá bom? É no tempinho de vocês mesmo. Agora, vamos dar continuidade? Virem a folhinha aí, ó. E vamos fazer essa daqui. 2 consoantes diferentes na mesma sílaba. Você se lembra do convite de aniversário da Vitória? Nele aparecem estas palavras: completar, grande e prepare. Agora, observe a separação de sílabas dessas palavras. Olha só. Completar. Grande. Prepare. Primeiro, reflita e depois responda. O que podemos concluir sobre essas consoantes destacadas nas sílabas? Vamos pensar aí. Completar. Grande. Prepare. Essas consoantes estão em sílabas separadas? As consoantes. Lembrando que as vogais são o quê? A, E, I, O, U. E as consoantes são as outras letrinhas do alfabeto, tirando essas daí, certo? Ou nós podemos falar que as consoantes estão juntas na mesma sílaba. Olha só, completar, o P e o L juntos. Ah, tias, grande, o G e o R junto. Preparar, o P e o R junto. Tia, as consoantes estão juntas na mesma sílaba, no mesmo pedacinho da palavra. Então, faremos o xizinho em qual?
No segundo quadradinho aí. Isso. As consoantes estão juntas na mesma sílaba. 2. Pinte a letra que torna as palavras de cada par diferentes entre si. Nós temos aqui uma coluna e outra coluninha. Vamos ver aqui. Cara, do lado, palavrinha clara. Pato, do lado, prato. Gude, grude. Aba, abra. Olha a outra. Foco, floco. Toca, troca. Paca, placa. Faca, fraca. Vocês viram que na segunda coluna aí foi acrescentada uma letrinha depois da primeira letrinha, certo? Da primeira consoante. E aí acabou formando outra palavra. Vocês podem reparar aí que na primeira coluna, todas as palavrinhas, as sílabas são formadas por 2 letrinhas. Já na segunda coluninha, as palavrinhas têm silabazinha que tem 3 letrinhas. E tem silabazinha aí que são 2 consoantes juntas. E essa outra consoante que veio depois aí, ó, é a que vocês vão pintar, porque foi ela que fez o quê? Que mudou o sonzinho da palavra. E mudou também o sentido da palavra. Virou outra palavra. Por exemplo, olha aí nessa primeira aí. Cara. Certo? Aqui do lado já tá escrito clara. Olha só aqui. Cara. Clara. Aqui, ó. Todas as silabazinhas. Essa silabazinha tem 2 letrinhas. Essa aqui também tem. Essa daqui, ó, tem 3 letrinhas, sendo que 2 delas, ó, são consoantes juntas. E aqui outra letrinha. Então, aqui, ó, qual foi a consoante que veio aqui acrescentando nessa palavrinha? Essa daqui, ó. Certo? Então, nós vamos pintar ela, que foi a responsável por mudar o sonzinho dessa sílaba e também o sentido da palavra. Vocês vão fazer isso em todas, tudo bem? Vão lá identificar qual foi a consoante que fez toda essa mudança e vão pintar todas elas. E aí embaixo aí vocês vão escrever essas sílabas cujas letras que você pintou. Por exemplo, a sílaba daqui dessa letrinha que eu pintei é clá. Nas outras palavrinhas, vocês vão ver também as silabazinhas que são formadas por 3 letrinhas e tem 2 consoantes juntas. E aí vão copiar aí embaixo, certo? Mas primeiro vocês vão pausar o vídeo para tentarem fazer tudo bonitinho. E aí a tia vai voltar aqui com a correção e vocês confiram para ver se tá tudo corretinho. Se não tiver, não tem problema, é só arrumar, tá bom? Pausem aí o vídeo para tentar fazer. E aí agora vamos voltar para a correção. Olha só. Na primeira palavrinha aí, como a tia já tinha feito com vocês, eu pintei a letrinha L, não é? Clara. Pato, no prato eu pintei a letrinha R. No grude eu pintei a letrinha R. Aba, no abra, eu pintei também a letrinha R da última silabazinha. Floco, eu pintei a letrinha L depois do F aí, ó. Troca, a letrinha R depois do T. Placa, eu pintei a letrinha L depois do P. Fraca, eu pintei a letrinha R depois do F. E aí, as sílabas das letrinhas que nós pintamos são clá, pra, gru, bra, flu, tro, plá e frá. Olhem para ver se tá com a vírgula entre uma palavrinha, entre uma sílabazinha e outra, aí o espacinho entre uma e outra, tá? Pra não ficar tudo grudado. Eu quero ver o capricho aí de vocês, hein? Agora vamos virar a folhinha aí e fazer essa outra página aí, página 65. 3. Coloquem o dedinho na 3. Nas palavras do quadro, contorne as sílabas em que há 2 consoantes diferentes juntas na mesma sílaba. Ou seja, aquela silabazinha lá em que tem mais de 3 letrinhas juntas. Já está aí as palavrinhas separadas em sílabas. Vocês estão vendo? Já está tudo separadinho em sílaba. Só vamos ter que identificar quais delas tem mais de 3 letrinhas, tem 3 ou mais de 3 letrinhas e que 2 consoantes estão juntas. E aí, nós vamos circular esse pedacinho aí. Isso, agora com o dedinho na 4 aí, ó. O que eu quero que vocês façam? Olha só. Em cada linha dos quadros abaixo, escreva uma palavra que tenha uma mesma sílaba, as 2 consoantes indicadas. Então, aí eu quero que vocês escrevam palavrinhas com BR, CR, DR, FR, GR,
PR, TR e VR. Ai, tia, precisa ser no início da palavra? Não, não precisa. Olha só aqui, ó. A tia escreveu aqui, ó. Brasil, ó. O Bra tá na primeira linha, mas eu podia escrever, por exemplo, cobra. O Bra está no final. Entenderam? Pode ficar em qualquer parte aí. E aí, eu queria que vocês fizessem o que agora? Pausassem o vídeo aí, tentassem fazer a 3 e a 4, depois eu volto aqui com a correçãozinha, tudo bem? Vamos lá. Aí, agora aí na correçãozinha, olha só. Eu circulei aí na 3, era pra fazer o quê? Nas palavras do quadro, contorne as sílabas em que há duas consoantes diferentes juntas na mesma sílaba. Aí, ó, proibido, eu circulei pro, porque o P e o R são duas consoantes diferentes, estão na mesma sílaba, no mesmo pedacinho da palavra. Brincar, brim, BR são duas consoantes diferentes, estão juntas. Graça, GRA, o GR são duas consoantes diferentes, estão juntas no mesmo pedacinho da palavra, que é a sílaba. Pedestre, tre, eu circulei o T, porque o T e o R são duas consoantes diferentes. Trave, o TR, duas consoantes aí, ó. Entrada, tra, o meio, bem aí no meio da palavra aí, ó, o T e o R. Drama, o dra, eu circulei o dra aí, ó, porque o D e R são duas consoantes. Quadrado, o dra também, que são duas consoantes. O D e o R, duas consoantes. Floresta, circulei aí o flo, porque o F e o L são duas consoantes diferentes, estão juntas no mesmo pedacinho, na mesma sílaba. Gravador, gra, circulei o gra, porque o G e o R são duas consoantes, estão na mesma sílaba. Tigre, o gre, porque o G e o R são duas consoantes diferentes, estão na mesma sílaba. E atleta, o T e o L são duas consoantes, então circular aí o tle. E na 4 aí, olha só, eram pra vocês fazerem o quê? Em cada linha dos quadros abaixo, escreva uma palavra que tenha uma mesma sílaba, as duas consoantes indicadas. BR, a tia escreveu aqui Brasil, cobra, aí vocês podem ter escrito qualquer coisinha. Ai, tia, eu não fiz a mesma palavra, fiz outra, não tem problema. No CR eu coloquei criança, DR, esparadrapo, FR, chifre, GR, engraçado, PR, preto, TR, trinco e VR, livro. Ai, tia, eu fiz outras palavras, não foram essas, tia. E agora, se tinha essas consoantes aí que a tia pediu, está corretinho. O que eu queria que vocês fizessem agora é pedissem pra mamãe e papai enviarem fotinhos pra tia estar acompanhando aí de pertinho aí o que vocês estão fazendo, tudo bem? E aí a nossa aulinha hoje chega ao fim. E a tia está muito feliz de ter essa interação aqui com vocês, de estar podendo contribuir um pouquinho para o aprendizado de vocês, tá bom? E já estou ansiosa para nossa próxima aula, que é de amanhã. Que legal! Então, ó, quero ver capricho aí nessas lições, hein? E aguardo vocês na nossa aulinha de amanhã. Beijão, beijão, beijão e até a próxima.